Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Animados para mais uma aulinha de citologia, o estudo da célula? Um pequeno desabafo, porque eu já tinha gravado essa aula, tinha convertido e não gravou meu áudio. Então, eu tô gravando de novo essa aula. Acontece, né? Bom, então vamos lá. A gente estudou até agora toda a estrutura da célula. Vimos os componentes mínimos de uma célula, vimos as diferenças de uma célula procariota e eucariota. Estudamos todos os componentes, membrana, citoplasma, organelas e núcleo. E agora nós vamos ver como essa célula se encontra nos organismos. Ela pode se encontrar de duas formas. Ou ela pode estar, como eu sempre falei em outros áudios, parada, e agora a gente não vai falar mais parada, né? A gente vai falar que ela está em intérfase, com acento, ou interfase, dependendo do livro, ok? Por que eu sempre falava parada, né? É um erro, porque falar parada significa que parece que não está fazendo nada. E, na verdade, a interfase é o período que ela está se preparando para se dividir. Ela está se organizando, ela está fazendo um monte de coisa dentro dela para ela começar a se dividir. Então, esse período que a célula não está se dividindo é chamado de intérfase ou interfase. Então, aqui fiz uma célula, né, o núcleo dela. Então, aqui a célula está em intérfase. Eu gosto de chamar de intérfase, eu acostumei, tá bom? Intérfase. E aí, então, essa célula recebe uma campainha e fala assim: célula, é hora de você se dividir. E aí ela se divide. E geralmente ela vai se dividir em duas células filhas, tá? Não é sempre. Essa divisão da célula, aqui é o núcleo, tá, gente? N de núcleo. Essa divisão da célula, ela pode ser de duas formas. Ou vai ser por mitose, ou vai ser por meiose, que são as próximas videoaulas, ok? E aí depois eu vou explicar a diferença. Então, observe essa figura aí do lado. Observe o período de divisão, M, aqui, de divisão. Aquilo que é falar da mitose, tá bom? Observe que o período de divisão da célula é o período mais curto. Essas três setas, a azul clara, a vermelha e a lilás, correspondem à intérfase. A intérfase, ela corresponde ao período maior da célula, ok? E observem também, nós vamos falar nos próximos slides, que a intérfase, ela é dividida em três fases, a fase G1, a fase S e a fase G2, ok? Então, antes de começar a estudar mitose e meiose, nós vamos estudar a intérfase, que é o período que a célula está se preparando para dividir. Bom, como eu já falei para vocês, geralmente a intérfase, ela corresponde à maior parte do ciclo da célula, né? A maior parte das células passa o tempo em intérfase. Ela não passa o tempo todo se dividindo, tá bom? Quando a célula se divide de forma descontrolada, se divide, aí a gente tem, de uma forma simples, o câncer, né? Que é uma forma de divisão da célula descontrolada, ok? Como eu falei, é errado a gente falar que ela está parada sem fazer nada. Essa interfase é um período de crescimento da célula, tá? E a principal característica da interfase é que é na interfase, anotem aí, que vai acontecer a duplicação do DNA, do cromossomo. Lembrando que cromossomo é DNA. Então, ela vai copiar seus cromossomos, ok? Ela vai duplicar e jogar esses cromossomos para células filhas. Então, a duplicação do DNA, ela não ocorre quando a célula está se dividindo, ela ocorre antes, ela ocorre na intérfase, ok? Dessa forma, a intérfase, não toda ela, mas uma grande parte da intérfase, ela é caracterizada por uma intensa atividade metabólica. O que é isso? Grandes quantidades de reações químicas, porque ela tem que deixar tudo organizado para começar a se dividir, tá bom? E aqui está o núcleo interfásico. O que é? Vamos lembrar, a célula tem o núcleo e nós vimos nas últimas aulas ali de núcleo, lembra que eu falei que era muito importante a gente entender núcleo para entender a intérfase, a mitose e a meiose, ok? Então, essa estrutura de núcleo que a gente viu na aula anterior
é o núcleo da intérfase, o núcleo interfásico, período que a célula está em intérfase, tá bom? Por que, Ana? E quando ela está se dividindo? Quando ela está se dividindo, o núcleo vai desfazer. Nós não vamos ter esse núcleo bonitinho aqui, entendeu? Então, não existe esse núcleo fechadinho, bonitinho, quando a célula está se dividindo. Esse núcleo que vocês estão vendo aí, que a gente já viu nas aulas anteriores, a célula está na intérfase. E isso também é questão de vestibular, ok? Bom, então só observem aqui que esse núcleo de uma célula que está em intérfase, ele tem a membrana, que antigamente chamávamos de carioteca, né? A membrana nuclear, com seus poros. Tem o nucleolo, que é aquela estrutura que vai fazer o ribossomo. E tem o DNA, que é a cromatina. Lembra só? Por que esse DNA é chamado de cromatina? Porque ele está mais descondensado, ele está mais relaxado, ok? Quando a célula vai começar a se dividir, nós vamos ver isso na próxima aula, a cromatina condensa e vira cromossomo, ok? Então, lembre que o DNA pode estar de duas formas, ou na forma de cromatina, quando está em intérfase, ou na forma de cromossomo, quando a célula está se dividindo. E lembrando também que o núcleo tem o seu citoplasma, tá? Que é chamado de carioplasma ou nucleoplasma. Resumindo tudo que eu falei até agora, né? Então, o ciclo da célula. A célula ela vai estar em dois momentos. Ou ela vai estar se dividindo, ou ela vai estar em intérfase, tá bom? Quando ela está se dividindo, ou ela vai se dividir por mitose ou por meiose. Aqui ele está falando de mitose, ok? Mas nós vamos ver em que momento ocorre mitose, em que momento acontece meiose só nas próximas aulas. E na intérfase, que corresponde até 90% do ciclo dela, né? E é dividida em fase G1, S e G2. Então, o que é... Eu já vou até dar uma adiantada aqui no próximo slide. Observe o seguinte, a fase M aqui, que está em verde, é a fase que a célula está se dividindo, ok? Quando a célula acaba de se dividir, ela entra em estágio G1. Do G1, ela passa para o S, do S, ela passa para o G2. Quando ela atinge o G2, será que ela vai se dividir de novo. Então, observe que o G1 é a primeira fase depois que ela acabou de se dividir. A fase S é a fase do meio e a fase G2 é a fase que antecede a divisão, né? Que é a fase 3, ok? Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai classificar essas fases. Então, a G1, G é de gap, gap é intervalo, então é a fase 1, intervalo 1. Vamos observar aqui nessa figura, tá? A fase G1 é o período que antecede, ou seja, que vem antes da duplicação do DNA. Por quê? Lembra que eu falei que a fase S é a fase 2? Essa fase S, que é a fase 2, é o momento que a célula vai duplicar o seu DNA. Anotem aí, fase S, duplicação, replicação do DNA. Não há divisão de célula. Anotem, não há divisão de célula se não houver duplicação do DNA, ok? Porque é essa duplicação que mantém o número de DNA estável na célula. Se não vai duplicando, o número de DNA vai diminuindo conforme a célula vai se dividindo, tá? E essa duplicação não acontece quando a célula está se dividindo, ela acontece na intérfase. Em que momento da intérfase? Em que fase? Na fase S. S de síntese, em inglês. Síntese é fabricar. Fabricar o quê? DNA. Duplicar o seu DNA. Então, a fase que vem antes da S é a G1. A fase que vem depois da S é a G2. Ok? Então, a G1 é a fase que vem antes da duplicação e ela é caracterizada por crescimento da célula e diferenciação da célula. Nessa fase G1, a célula está trabalhando a todo vapor. Várias reações químicas, várias sínteses de RNA. Lembra que o RNA, ele surge a partir do DNA, tá bom? DNA e RNA, nós já vimos isso lá em Química da Vida. E o RNA, junto com o ribossomo, faz proteína, né? Então, vejam que na G1 nós temos intensa síntese de RNA e proteínas provocando o crescimento da célula.
Nessa fase G1 é a principal fase que a célula está crescendo, ok? Depois dessa fase meus cachorros, dessa intensa fase metabólica de G1, então a célula está preparada para duplicar o seu DNA. E depois a célula relaxa um pouco e entra em fase G2, que é o período que sucede a duplicação, ou seja, que vem depois da duplicação, depois da fase S, mas vem antes, antecede a divisão da célula, que é a mitose. Então, olha o G2. G2 vem depois da S, mas vem antes da divisão, ok? E aqui tem pouca síntese de RNA e de proteína. Tranquilo? Então, intérfase dividida em G1, S e G2. Sendo que a S é a duplicação do DNA. Nossa, gente. E vamos, então, mais uma vez, memorizar isso daí, né? Então, observe, é um ciclo da célula, né? À esquerda nós temos a intérfase. Por que aqui nós temos a intérfase? A primeira coisa, nós temos cromatina. O que é cromatina? É o DNA mais descondensado, desespiralado, ok? Então, o DNA na forma de cromatina a gente só encontra em intérfase. E por que a gente sabe que é intérfase? Porque esse filamento simples vai sofrer duplicação. E a duplicação é a fase S. E aí aqui a gente tem o filamento duplicado de cromatina. Quando a cromatina começa a se condensar, a se espiralar, ela vira cromossomo. Quando a cromatina vira cromossomo, é sinal que a célula já começou o seu período de divisão, ok? Aí a célula se divide e o cromossomo se descondensa de novo, vira cromatina. Aí a célula entra em intérfase de novo. Aí depois duplica, divide, intérfase e assim por diante. Por isso que é um ciclo. E aqui, mais uma vez, nós temos, observe que é a divisão da célula, a mitose, ok? E aí depois a gente entra em G1, G1 depois passa para a fase S e depois para G2. Compara depois essa figura com essa daqui, ó. Observa que G1, o filamento da cromatina está simples, no S já está duplicado, né? Começa a duplicar e na G2 já está duplicado. Vejam essa imagem aqui do gráfico. O gráfico é muito importante, cai bastante, é importante vocês entenderem. Olha, no eixo Y aqui, nesse eixo Y, tem a quantidade de DNA, né? E no X o tempo. Então, ó, aqui C é a quantidade de DNA, aqui de 2C para 4C. Aonde que tem a duplicação de 2 para 4? Olha aqui, ó, na fase S, tá? Toda vez que vocês virem subindo o gráfico, é porque está na fase S da intérfase. Obviamente, a fase que vem antes é a G1 e a fase que vem depois é a G2. Daqui em diante é a mitose, que eu vou explicar esse gráfico só na próxima videoaula, ok? Por fim, eu queria que vocês observassem esse G0 aqui, ó, que é a célula em repouso. O que acontece? Algumas células, por exemplo, os neurônios, eles não se dividem com muita frequência. Então, a célula ela entra em stand-by, como se fosse uma hibernação de um urso, né? O urso vai lá e repousa. Então, quando a célula ela não tem a pretensão de se dividir, ela entra nesse estado G0, que é um subestágio de G1. Tá vendo que esse G0 está dentro de G1. Então, toda vez que vocês ouvirem falar desse estágio G0, significa que a célula está em repouso, que ela não tem a pretensão de se dividir. Quando ela recebe a campainha, o sinal para começar a se dividir, ela sai de G0 e volta para G1 e aí faz o ciclo novamente, tá bom? Então, G0 é o período que a célula está em repouso, é um subestágio, uma subfase de G1. Eu volto a frisar da importância desses gráficos, ok? E espero que vocês tenham gostado. Então, lembre-se, a intérfase é o período que a célula não está se dividindo, mas ela está se preparando para dividir, tá bom? Ela é dividida em 3 fases. Primeira G1, depois a S
e a G2, sendo que a fase S é a fase de duplicação do DNA. Um beijo e até a próxima. Espero que agora o vídeo funcione.